Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje prepara o prêmio, porque o assunto de hoje é sinistro. Se você não entendeu a piada, pode ser que você não esteja seguro. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software e, além de seguro, um Pod Café sobre segurança. É isso aí. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software. E para nós é um prazer receber aqui uma dupla, vamos dizer, dinâmica, pronta para falar de Cyber Insurance, que é o Luiz Cota e o Paulo Perrotti. Olá, meus amigos. Aqui é Paulo Perrotti, sou advogado, por incrível que pareça, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e professor de Cybersecurity da pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, dentre outras coisas que a gente também sabe fazer bem. Bom, aqui é o Luiz Cota da Cyber Insurance, corretora de seguros. Foi a primeira corretora brasileira especializada nisso, criada por pessoas ligadas à área de tecnologia da informação para trabalhar com seguro cyber. Um tema um pouco ainda nebuloso no mercado, mas é importante que a gente consiga transmitir para os clientes o que um seguro pode trazer de benefício e a falta dele, enfim, quais são as limitações. E aí já pegamos a deixa, muita gente está ouvindo pra gente e quer saber o que diabo é esse de seguro cyber? Como é que funciona esse negócio? Quais as coberturas? Vocês poderiam falar um pouco pra gente, explicar para os nossos ouvintes aí? A gente sabe que agora aqui com a LGPD, muito se fala, mas pouco se entende a respeito do tema. Bom, vamos lá. Seguro é seguro, né? Seguro tem uma seguradora por trás que compra um risco e você paga um prêmio líquido para ter essa cobertura. As seguradoras fazem uma análise do cliente com base basicamente em informações. As seguradoras elas não se preocupam com a parte técnica como a gente se preocupa na área de tecnologia da informação. O que você respondeu lá no seu formulário é o que a seguradora vai utilizar para fazer a análise do risco. Ela cobra um percentual da cobertura que ela vai te dar. Essas coberturas envolvem hoje desde cyber extorsão, lucros cessantes, a parte de infraestrutura que você precisar refazer quando tiver um incidente de cyber. Tem muitas coberturas interessantes. E aí veio a história da LGPD, né, que está todo mundo agora, isso virou moda. O que aconteceu com a entrada da LGPD? Você tem multas que já existiam, né? Dr. Paulo aí vai poder comentar sobre isso, mas a cobertura para as multas da LGPD, há coberturas para responsabilidade civil do DPO, que é um negócio que também todo mundo aí, o pessoal não está se atentando, né? Tem muita gente de segurança da informação lá, o gerente de segurança está assumindo o posto de DPO, mas ele muitas vezes não sabe qual é o tamanho dessa responsabilidade. Da pica. Ele não sabe o tamanho da pica que vem. Porque, cara, e ele pode ser responsabilidade, inclusive, com patrimônio pessoal, dependendo da criticidade do problema que aconteceu. Então, o resumo, seguro cyber é um seguro desenvolvido, um produto desenvolvido, já existe isso há muitos anos fora do Brasil, ainda é um pouco de tabu, tem poucas, nem tantas apólices ainda vendidas no Brasil. A gente foi da principal seguradora global que está aqui no Brasil de Cyber Insurance, nós vendemos a primeira apólice. A Cyber tem 3 anos, nasceu exclusivamente para fazer isso. É seguro cyber para clientes, seguros de responsabilidade civil profissional para empresas de tecnologia. É isso que a gente faz. E o seguro cyber, de novo, é igual qualquer seguro. Ele tem algumas peculiaridades. Nós temos algumas especializações como segurança da informação, então a gente avalia um seguro, uma proposta de seguro antes de mandar para uma seguradora, e aí volta para o cliente com algumas sugestões de melhoria, porque se um seguro não for aceito por uma seguradora, depois o trabalho que você vai ter que fazer para fazer essa aceitação é muito grande. Então a gente já faz isso previamente, principalmente quando se fala de privacidade de dados, segurança, etc. Isso é muito bacana, porque
Eu falei que aqui no Brasil, até legal você mencionar que não é muito popular, a gente está falando de um mercado gigantesco, né? A gente tem aqui os dados em bilhões de dólares pagos em prêmios para seguro cyber. Em 2014 foi 2,5 bilhões, isso vem crescendo ano a ano. Em 2020 agora, já foram 7,5 bilhões de dólares investidos em prêmio de seguro. Quer dizer, é um mercado que está crescendo agressivamente, né? Talvez até por causa dessa situação que é a faca no pescoço, né? Olha só, essa pergunta que eu vou te fazer vai ilustrar bem isso. O que é mais provável hoje? Pegar fogo no prédio da empresa que vocês trabalham ou ter um incidente cibernético? Com certeza um incidente cibernético. Eu aposto com você que vocês têm um seguro lá no prédio contra incêndio. E eu tenho certeza que vocês não têm um seguro cyber. Essa é a realidade da grande maioria das empresas, né? Então, e é por isso que a gente até trouxe esse tema aqui para o Pod Café, e a gente chegou num ponto, até em cima da sua fala, Cota, não é tão simples assim ter o seguro aceito. Existem alguns requisitos básicos, ou seja, se você acha que você é uma empresa e não vai investir nada em segurança da informação, não vai ter gestão de endpoint, não vai ter gestão de patch e vai querer fazer um seguro e a seguradora vai aceitar o seu risco, você está bem enganado. Ou eu estou falando besteira, Cota? Zero chance, perfeito. Olha só, seguradora, para ela aceitar um risco de cyberextorsão, há um mínimo de obrigatoriedade, que você tenha um backup em site apartado e preferencialmente com criptografia, ok? Ok. Esse para cyberextorsão. Isso. Nós estamos no meio da pandemia, a maioria dos funcionários todos remotamente. Se você não tiver um controle lá no endpoint, se você não tiver o mínimo de segurança, acesso VPN, SSL em sites, etc., cara, eles não vão aceitar o seguro aí de jeito nenhum. Então, há um engano dos clientes. Isso aconteceu há alguns anos, aí, quando o produto foi lançado, pensando o quê? Eu contrato o seguro cyber e tiro dinheiro do investimento em segurança da informação. Esse é o mito que a gente tem aqui que esclarecer para o pessoal, que uma coisa vem depois da outra, né? O seu seguro, para ser aceito, você tem que ter uma série de requisitos ali, de soluções implantadas para isso da melhor maneira. Seria mais ou menos por aí? Se não tiver, a gente da Cyber nem aplica esse formulário para uma seguradora. Porque vai ser um trabalho dobrado depois a gente conseguir refazer todas as informações, ajudar o cliente, fazer consultoria para o cliente, para ele fazer a parte de segurança ou de procedimentos, processos, até no caso da LGPD, para ter cobertura para a multa da LGPD, o cliente tem que mostrar material que ele está fazendo o dever de casa. Aí o Paulo vai falar sobre isso também. É porque é brasileiro, né, cara? Brasileiro não vai ter. Quer dar um jeitinho, né, cara? O Paulo lida com o pessoal do Canadá, é outro nível de gente, entendeu? Você sabe que teve quando eu estava lá no Canadá, no ano passado, eu estava em Toronto, abri o jornal, a segunda página, no caso, né? Você abriu, olhou, falou assim, há uma lacuna de 50 mil vagas abertas no Canadá para profissionais de cibersegurança. Então, isso em setembro do ano passado. Imagina aqui no Brasil, então, que ainda ninguém estava se preocupado ainda com segurança, agora com a LGPD o negócio mudou. Mas imagina 50 mil vagas abertas, quem tiver capacidade para atender, tem como ganhar em dólar lá no Canadá. É pegar a passagem e, se tiver avião para ir, já tem emprego garantido, porque o gap de profissionais de cibersegurança no mercado é no mercado global, não fala nem isso, porque o pessoal do mercado local já está precisando. Você ainda dando dica pro cara ir embora, pô. Um bom cara de segurança, ele é procurado no mundo todo. Caramba, lá ele ganha em dólar, é muito melhor. É outra vida. E aqui, tem até uma coisa engraçada, que a gente está falando de DPO agora há pouco, porque a lei não exige um perfil pro DPO, né? Não dá um background pro cara, né? Então você pode pegar qualquer cara, ó, vem cá, você que é estagiário aqui, toma que você agora é DPO, toma aqui um KY e o seu novo cargo. Boa sorte. É isso que eu comento, é verdade. Assim, eu brinco que quando chega aqui o pessoal fala assim, eu quero ser DPO. Eu falo assim, parabéns. Então, a primeira coisa que você pode pedir quando você é um DPO é um aumento. Né?
não. Caramba, você está vendo mais evidência, uma super responsabilidade. Quer dizer, então, primeiro aumento. Assim, o segundo que tu vai pedir é um seguro, porque o teu realmente está na reta. Então, a partir do momento que você se torna responsável pela base de dados de uma empresa, não é qualquer coisa. Eu brinco que é o seguinte, mas isso não está na lei que eu sou responsável. Vamos lá, vamos pegar então um exemplo bem simples que eu brinco. Pega um motorista de uma empresa. Ele lá está com o carro da empresa, dirigindo, tal, bateu o carro. Ele bateu o carro, estava no sinal verde, tinha licença, estava na velocidade correta, era durante o dia, bateu o carro, acidente. Beleza, para ele não vai acontecer nada. Depende do advogado da outra parte. Mas aí você não tem a culpa, né? Eu estava querendo dizer o seguinte, a pessoa vai lá, não está dirigindo mal, passou o sinal vermelho, está bêbado, foi na contramão, não tem a licença para dirigir. Então, pelo amor de Deus, né? Negligência, que eu brinco, você não pode atuar tendo cargo de DPO, de encarregado de dados, você precisa se preocupar com 3 coisas: negligência, imprudência e imperícia. Não adianta nada você colocar, que nem eu brinco, a menina do café, sem nenhum demérito da menina do café, porque se ela faz um café ruim, a empresa inteira fica prejudicada, né? Então é o seguinte, não adianta nada, mas assim, cada função no seu quadrado. Tem que colocar a pessoa antes na lei, né? Até falar um pouquinho de lei aqui, eu sei que é chato pra caramba falar de lei, mas a gente tem que fazer um comentário que antes da lei entrar em vigor, e tinha uma exigência para o DPO, que era ele ter capacidade tecno-regulatória. Isso foi retirado da lei, e aí qualquer um pode ser DPO. Eu posso acordar de bom humor ou mau humor e falar assim, opa, hoje eu vou ser DPO. Jesus Brasil. Não, mas o engraçado é que as recomendações para o poder público, as recomendações do encarregado que o poder público soltou, já dá uma série de outras, que a NPD soltou, dá uma série de outras exigências que para o encarregado do poder público seria interessante ter, ou seja, ainda fala ainda de fazer cursos lá na escola do governo e está em constante aperfeiçoação, apesar de não ter esse tipo de exigência. E assim, eu escrevi até um artigo interessante no LinkedIn, que é Procura-se DPO. Eu não acho que o DPO pode ser um cargo de entrada, né, cara? Se você está novo, seja na área da advocacia, na área do direito digital ou na área de TI, se você for um DPO sendo da área de TI, você não pode ser um cara novato. Se chegar lá sendo DPO, cara, é um problema muito grande. Eu acho que realmente demanda um certo mínimo de experiência, um certo de vivência aí nessas áreas. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho que eu falo, é a regra do Ben Parker, né? Do Homem-Aranha. Para grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Com certeza, isso aí. Ben Parker nunca mentiu pro Peter Parker, né? Isso aí. Então, não vai assim, então não queira ser um grande aceitar. Eu me lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo antes, falava que eu já peguei a manha dele quando ele queria mandar alguém embora. Ele chegava assim na tapa, dava um tapinha na pessoa, eu tenho um desafio para você. Seu desafio é ficar sem emprego. Que você é capaz, você é bom, você é capaz e tem um desafio. Aí dava pro cara ser um malabarismo com 5 bolas embaixo de uma linha e com um tubarão embaixo, né? O cara não conseguia fazer. Aí chegava no cara, você me decepcionou, eu confiei em você. eu tinha o desafio, era plausível, né, cara? Você tinha capacidade, você foi negligente e eu vou ter que te mandar embora. Desculpa, obrigado, mas mesma coisa. Então não vai cair na famosa, né? A armadilha tem um desafio para você que eu sei que você é capaz. Perder emprego está intimamente ligado com o vazamento de dados, né? Essa semana, vocês não viram, mas eu vi o Diogo passando com um baldão de pipoca debaixo do braço e tal. Diogo, você tá indo para onde? Eu tô indo pro LinkedIn ver aqui esse CIO, como é que ele vai ficar, entendeu? Teve um vazamento grande. Cara, eu vou falar o nome da empresa, porque eu sou cliente e me sinto no direito, com certeza. A Prudential, essa semana, recebo um e-mail, grande vazamento de dados. Todo mundo recebeu. Falou, todo mundo. Dados sensíveis na Dark Web, né? Você ganhou 24 meses de Serasa Premium. Cara, e depois dos 24 meses, meus dados vão continuar na Dark Web. Eu tô bem indignado com isso, eu vou ser sincero. Tô escrevendo um artigo a respeito do tema, mas, enfim...
Não sei se as medidas, tem muita coisa para ser explicada ainda sobre o incidente, apesar que eles seguiram os modelos americanos ali de incidente de segurança, publicaram, foram transparentes, mas pouco explicaram, né? Ainda tem, acho que, muita coisa a ser explicada. Então, é um incidente aí que é uma coisa. A resposta a incidente de segurança é algo que a gente vai se tornar mais comum. Mas voltando a falar sobre segurança, ou sobre seguro, dois seguros aí que eu fiquei curioso. O primeiro é como é que funciona esse seguro para o DPO, seguro realmente para o DPO em si, que é a responsabilidade civil dele. Na verdade, Diogo, não existe. Você pode até contratar, vamos lá, vou falar na prática o que aconteceu, tá? Você pode contratar um seguro para esse profissional especificamente, que é um seguro de ENOM, né? Um seguro Direct Non Officers, que é um seguro para essa figura. Mas o seguro para o DPO, ele vai custar quase que a mesma coisa de você contratar um seguro cyber que cubra a empresa inteira, ok? Inclusive o DPO. Inclusive o DPO. Bacana. As responsabilidades. E nessa modalidade do seguro cyber, ele vai já cobrir também a questão de data breach, vazamento de dados. Ele vai cobrir as imputações que a empresa pode vir a ter pelo vazamento de dados, ok? Por exemplo, a multa da NPD, que lá é a partir de agosto. Exatamente, mas aí de novo, né? A gente passa por uma avaliação da seguradora, com certeza, se você está preparado para um incidente. Se você tomou, o Paulo usou aqueles 3 termos, até as 3 palavras, imprudência, imperícia e negligência, né? Se você... Há uma questão aqui que nós todos estamos envolvidos. Quando as empresas se adequam à LGPD, e eu sempre repito isso, né? A adequação à lei, ela não é só uma questão de segurança da informação, privacidade de dados. Não. Isso as empresas já deveriam estar fazendo há muito tempo. Né? Já deveriam fazer. O que eles deveriam fazer agora é contratar escritórios de advocacia para serem os seus DPOs ou para fazer verificações de contrato, políticas de privacidade, comunicações, etc. Bom, ponto. Quando a gente faz um formulário de adequação para fazer a cotação do seguro cyber, um dos pontos são 8 páginas de questões que falam de privacidade, segurança e também da adequação à lei, que é o que você está fazendo. Aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda do Paulo aqui. O Paulo desenvolveu um framework que, baseado na Lei 27.001, que ele não inventou, né? Ele pegou alguma coisa que já estava pronta. E aí esse framework vem fazendo todo o checklist do que precisa ser feito do ponto de vista jurídico. Aí lembra até outra propaganda, né? O treinamento que o Paulo citou online aqui, que é para ser revendido pelos canais, etc. Esse treinamento ele tem a visão jurídica. Então ele ajuda um cara que quer ser DPO, que tenha cunho técnico, a ter conhecimento de lei, tá? Que é talvez o mais importante. Eu não gosto muito dessa visão, mas acho que o DPO é mais um advogado que conheça a segurança, não um cara de segurança que conheça a lei. Mas enfim, e aí... Esse é polêmico, inclusive é um tema extremamente polêmico. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, antes de terminar, de um parceiro nosso, de alguns parceiros nossos que são escritórios de advocacia, vendendo DPO as a service. Então vamos lá. E aí o que acontece? Quando a gente manda o formulário, a seguradora pede evidências, aí relatórios, ou pergunta informações do que você, cliente, tem feito para se adequar à LGPD. Então, no framework que o Paulo criou, lá no finalzinho, quase terminando toda a adequação, tem um item chamado verificação ou cotação de seguro cyber, com cobertura para o DPO, que vai cobrir as multas da LGPD, vai ter essa cobertura se você estiver preparado. Aí note, a gente deveria ter começado por uma outra coisa, né? Eu vou dar uma... Não, peraí, peraí, antes de a gente ir para outra coisa, deixa eu só tirar uma dúvida, que uma coisa confusa para mim. O seguro é para a empresa, né? Não porque o seguro do DPO é o seguro de desemprego, né? O seguro é para o prejuízo da empresa, porque senão esse cara vai vacilar de propósito para receber o seguro. Isso aqui é Brasil. Eu conheço gente que cortou o dedo. Assim, cara. Foi presidente? Não queria mencionar o nome do presidente. Não precisa, cara. Querido senhor, venho mais uma vez colocar nas suas mãos a proteção da minha empresa. Guarda o meu data center, senhor. Protege a minha infraestrutura. Me livra dos vírus, dos malware, dos ransomware. Está amarrada toda tentativa de invasão contra a nossa empresa. Está soltinho. Quem disse isso? Não reconhece a voz do seu senhor?
Ai, meu Deus, é Deus? Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Não adianta, Adalberto. Não adianta dizer que só confia em mim. Você só confia em mim mesmo, né, Adalberto? Tu craqueou o antivírus, Adalberto. Tu não atualiza nem o firmware do firewall, Adalberto. Não vai dar. Confiar em mim é importante, Adalberto. Mas bora atualizar um patchzinho, né, Adalberto? Vamos facilitar aí o processo, né, Adalberto? Tá aqui um outro rapaz, dedicado, estudioso, comprometido com as novas tecnologias. Coisa linda de se ver. Passa a noite estudando, Adalberto. A noite inteira estudando. Tá aqui em oração todos os dias, pedindo para prosperar e pedindo também para invadir tua infraestrutura, Adalberto. Eu vou fazer o quê? Como é que eu te protejo num negócio desse? Tá soltinho, Adalberto. Tá soltinho. Primeiro é o seguinte, eu vou fazer um cálculo aqui, um número hipotético, tá? Isso não é exatamente, reflete a realidade, mas para vocês terem uma ideia. Digamos que existe uma empresa que fature 500 milhões de reais por ano, ok? Uma multa da LGPD por atividade ou por incidente poderia ser, da NPD, poderia ser de 2%. Aí eu vou repetir, o Paulo vai falar disso depois para vocês. Não necessariamente precisa ter NPD para multar. O Ministério Público e os tribunais já estão aplicando multa, né? A gente já teve casos. A Quirela já levou, né, cara? Multa recente agora, foi judicializado, né? Tem outros casos disso, tá? Não precisa da NPD. Mas digamos que o cliente vai fazer um seguro pensando na multa da LGPD, que é 2%. Então ele precisa de uma cobertura de 10 milhões de reais, certo? Uma empresa, então, que fatura 500 milhões, vai precisar de um seguro aí para ter uma multa, etc., de 10 milhões de reais. Esse seguro, dependendo da vertical, e a variação é essa mesmo, né, que o risco que a seguradora vai ter, ele vai custar aí de 1,2% a 4%, dependendo da vertical, ok? No máximo, meio, 5%. Então, digamos que ele tenha lá um bom histórico, ele vai pagar, é uma empresa que não tem muito comércio eletrônico, tem toda a estrutura de segurança bem feitinha, fez adequação à lei, né, tá tudo bonitinho, ele vai pagar 120 mil reais de prêmio por ano para ter uma cobertura de 10 milhões de reais. Maravilha. Então, vamos lá, cara, olha só, quanto custa um Coisa seguro linda. cyber? Uma empresa que fatura 500 milhões de reais... vai precisar de uma cobertura de 10 milhões e que vai ter lá, hipoteticamente, na melhor das hipóteses, ok? Melhor das hipóteses, vai pagar um prêmio de um seguro de 120 mil reais. Para esse cara, isso não significa quase nada, mas ele vai estar coberto. É must have, é algo assim, não dá para ficar sem, né, cara? Seguramente, se for uma indústria, por exemplo, ele tem um seguro lá contra incêndio que custa mais caro que isso. Com certeza. Com certeza. Entendeu? certeza. Aí respondendo ao Anderson, o seguro é para a empresa, correto? Só que cobre a figura do profissional que foi colocado lá como responsável por privacidade de dados. Isso é, se esse profissional de alguma forma pode ser, obviamente, gente, tem que olhar clausulado, ver detalhes de como isso tem que ser transcorrido e as limitações. Se ele for imputado uma culpa que ele eventualmente comprovar a idoneidade, que ele agiu com prudência e com perícia, o seguro vai cobrir a imputação que esse profissional pode vir a ter. Ok? Mas o seguro é para o CNPJ. Eu posso ter um seguro DNO, Direct Non Officer, para um profissional dentro da empresa, que se ele vier a sofrer alguma sanção dentro da pessoa física, como profissional, gestor daquela empresa, ele pode ter. Aí eu volto. O seguro DNO para um profissional pode custar quase o seguro como um seguro cyber para a empresa toda. E aí o exemplo que eu ia usar para vocês tem sido comum. Há pouco tempo atrás, há alguns meses, não existia DPO no mercado. Você procurava lá no LinkedIn, você colocava DPO, não aparecia nada, correto? Agora está cheio de DPO. E, inclusive, tem um tal do DPO as a Service. Inclusive, a gente gravou um episódio que é LGPD para a MSP e falamos bastante de DPO as a Service, que eu entendo que para Managed Service Provider ou para escritórios de advocacia que queiram se especializar nisso, ou seja, é um nicho de mercado extraordinário, por causa das médias e pequenas empresas, eles vão precisar de um DPO as a Service, eles não vão ter condição de contratar um DPO, e não vai ter DPO no mercado para toda empresa, não tem como, é impossível. Eu queria frisar que o DPO as a Service, ele traz conhecimento de outras áreas, de outras empresas para a tua empresa.
Então, a LGPD Solution, que é a minha empresa, ela presta serviço de DPO, e eu vejo isso com uma riqueza de conhecimento muito grande, porque a gente traz as melhores práticas que a gente está coletando das outras empresas também, verificando, estudando o mercado e trazendo para a tua empresa. E lembre-se que na Bélgica, não sei se vocês viram, que na semana passada saiu uma decisão da Autoridade Nacional Europeia dizendo que o DPO não pode acumular o trabalho dele com outras funções na empresa. Ele tem que ser isento e autônomo, ele não pode estar em cima e embaixo de nenhum outro cargo na empresa. Ele tem que ser autônomo. Então, na nossa lei também diz que ele tem que responder para o mais alto cargo de dentro da empresa, né? Então, ele, teoricamente, ele não poderia ser subordinado a um gerente de TI ou a um CISO, por exemplo. Não, ele não poderia ser o gerente de TI. Aliás, eu fiz um comentário... Não, jamais. E é o que está acontecendo. Não pode. É um erro grosseiro. Eu fiz um comentário... A gente fez um evento com o Paulo, e aí falando de LGPD, de adequação, e eu citei isso, o Paulo completou o assunto. Eu acho que o DPO... ele deveria ser uma pessoa externa, até para ele não se influenciar pelo ambiente. E aí eu vou repetir o que eu falei para vocês, eu venho falando isso desde que podia fazer eventos presenciais, eu participei de alguns, né? Faz tempo. Eu acho que a figura do DPO ela é muito mais voltada para o lado direito do que para o lado tecnologia, né? Para o lado privacidade, governança, do que para o lado tecnologia, não é o cara de segurança. Mas aí deixa eu só completar a história que eu ia falar do seguro aí para o DPO, né? As ASERVs. O que aconteceu e tem acontecido? Alguns escritórios de advocacia, nós fizemos algumas parcerias com empresas de tecnologia que estão vendendo DPO as a service, eu não concordo, mas ok, da Cyber Insurance, né, com esses parceiros, e eles estão exigindo dos clientes, CNPJs, a contratação de um seguro cyber que cubra o DPO as a service quando eu presto o serviço de DPO as a service. Então eu presto o serviço de DPO as a service para o meu cliente, mas o cliente tem que ter um seguro cyber que cubra a minha responsabilidade como DPO. Diminui bastante o risco nesse caso aí para o business de DPO as a service, né, Paulo? E uma coisa com a curiosidade, até não está dentro da pauta, mas está ao mesmo tempo. Como é que funciona, Paulo? Você comentou que a sua empresa faz, né, esses trabalhos de DPO as a service. Como é que é o dimensionamento e precificação disso? Varia de acordo com o tamanho da empresa, com o faturamento? O que vocês analisam para na hora de conseguir precificar e entregar um valor para um cliente final? Bacana. Bom, primeiro que a empresa, a gente só trabalha com empresas depois que ela já passou por todo o trabalho de adequação LGPD, tá? Então, o nosso trabalho de DPO as a Service começa depois que a gente termina o nosso trabalho de adequação. Então, eu posso fazer o trabalho de adequação pela minha empresa, e aí começa o trabalho de DPO na sequência, ou então a gente prefere, já que tenha tido a fase de adequação, para nós entrarmos já como DPO as a Service. A gente, como trabalho, a gente entende ainda que é um pouco de alto risco você estar, né, trabalhando como DPO durante o processo de implantação. Então, implanta, aí entra o trabalho de DPO as a Service como tem que ser, né? Tem empresas que já começam com o DPO as a Service desde o começo. Nós, não, a gente implanta e depois a gente começa o serviço de DPO as a Service, até por uma questão de contingência mesmo, né? A gente não sabe até que ponto a empresa vai ou não se adequar à questão da LGPD. Então, a gente faz uma auditoria e primeiro a gente faz um assessment para saber se a empresa está realmente cumprindo com as questões mínimas, pelo menos, de LGPD. Se não estiver, o risco é nosso. Como falo, o risco é do DPO. Então, como é que eu vou entrar em um barco se a gente faz uma pré-análise que ele está cheio de... Ninguém embarcaria no Titanic se soubesse o destino dele, né? Que é o Titanic, afundou. Imagina, então, né, que você já faz... Pegar um barquinho cheio de furo, né, todo remendado. Então, assim, a gente faz uma pré-análise e aí a gente precifica em cima de como é que ele quer, né? Se ele quer que a gente faça um monitoramento também tecnológico ou que a gente faça só a parte do atendimento aos requisitos da lei.
né, que o DPO pode trabalhar de duas formas, ou fazendo monitoramento e também fazendo a questão de atendimento ao que realmente diz a lei, que é você fazer o treinamento de todo mundo da empresa. Então, a lei ela tem 3 requisitos principais para o DPO. Treinamento, ele tem que treinar, fazer que esteja todo mundo treinado e fazer com que todo mundo saiba o que é a LGPD, o que é privacidade de dados. Atendimento ao titular do dado, que pode ser um colaborador, né, um empregado da empresa, um cliente, ou um fornecedor, ou um e-mail marketing enviado errado, que chegou lá, um spam, que você vai ter que atender e vai ter que achar uma base legal para atender essa pessoa, ou pedir 1000 desculpas e mandar um brinde para ele, um pirulito, para ele não... para não ficar chateado, né? Não ficar chateado, porque assim, o comercial mandou aquele spam que não deveria. Então, vai, desculpa, né? Tua base de dados está aqui, não sei de onde a gente tirou, a gente comprou uma base de dados ali na esquina, então, e aí peço desculpas, me dá teu endereço, eu vou mandar uma caneca aí, bem bonita, com o teu nome escrito. E pronto, e a outra é atender a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e hoje, especificamente, como a autoridade ainda não está em ação, e atender o Ministério Público, que é ele que está fazendo a fiscalização. Está fazendo a fiscalização, né? Deixa eu fazer 2 comentários aqui sobre essa fala do Paulo. A primeira delas, quando o Paulo fala de assessment, assessment para a gente aqui na área de tecnologia é fazer uma análise da infraestrutura, segurança. O Paulo está falando de um assessment de ponto de vista jurídico, o que ele tem, o status que ele está. E você usou um termo que eu gostaria de ter usado aqui para falar sobre aceitação de seguro, que é o mais importante que todo mundo tem que ter em mente, né? Que é o que eu ia falar e eu acabei perdendo aqui o fio da meada. Ninguém vai entrar num barco que está furado e que você sabe que vai afundar. Então, uma seguradora só aceita um seguro tendo o mínimo de certeza que esse cliente está precavido para incidentes e para problemas. Então, assim, ela não vai te cobrar, né, o exemplo que eu dei, 120 mil reais de prêmio, sabendo que vai te pagar 10 milhões. Não é uma empresa, uma seguradora... Não é tão simples, né? Não, a seguradora não vai distribuir dinheiro, cara, não é isso que ela vai fazer, ela visa lucro. E aí você chegou num tema bem interessante. A gente tá no Brasil, onde o mercado, a cultura, né, do seguro é assim, cara, às vezes meu amigo, vizinho, o cara do banco, como é que é no cyber... Porque, pô, cara, o Cyber Insurance é um seguro especializado, vamos dizer assim. A gente não pode falar que é um seguro ou é um seguro de carro, da casa, que é bem mais simples de se mandar uma proposta, de se contar uma proposta. E eu imagino, eu não tenho essa informação, mas eu imagino que pode surgir aquela empresa, não, cara, o rapaz que conta o seguro do meu carro aqui vai me contar esse Cyber Insurance. Tem isso no mercado? Acontece, cara, olha só, seguradoras, isso acontece com qualquer tipo de seguro. A seguradora, o seguro, ele é um produto registrado por uma agência nacional, chamada SUSEP, que regula todo o mercado segurador. As seguradoras, elas só passam uma cotação por cliente para uma empresa, para um broker, né? Para uma... Estou procurando aqui, para uma corretora, correto? Existe muito disso. O cara pega um formulário de uma seguradora. São poucas, aliás, uma informação adicional. São poucas seguradoras que estão hoje no Brasil oferecendo Cyber Insurance. Eu tenho um número aqui, pode ter sido mudado, mas já foram 9. Hoje, se eu não me engano, só há 5 seguradoras. As 2 principais, globais líderes, estão aqui. Tem uma terceira aí, que é a terceira global, que ainda não lançou um produto. A gente até está ajudando eles na concepção, que deve lançar agora em janeiro, com algumas ideias, etc. Mas são poucas as seguradoras. Então, no momento de contratação do seguro, aí você vai lá e pede para o seu primo, né? Todo mundo tem um amigo, um primo, um corretor de seguro, pega o formulário e entrega para o cara. Seguro do Brasil, né? Entrega para esse indivíduo, o cara vai lá na seguradora e manda bala. Cara, hoje eu posso garantir para vocês que tem um número muito maior de seguros negados, vezes maior, do que seguros aceitos, exatamente por causa disso. O que nós, Cyber Insurance, fazemos, a corretora? Nós pegamos um formulário do cliente, damos uma consultoria, e nós, como corretora, nenhuma corretora pode cobrar por serviços, além da comissão de seguradora, ok? E o seguro a gente só intermedia, a gente não põe mão em dinheiro, o cliente paga direto para a seguradora e as corretoras recebem as comissões, que inclusive são limitadas
e definidas pela SUSEP. Seguro não tem margem, seguro não é feito o cálculo do sinistro, do prêmio líquido pela corretora. Isso é feito o cálculo do risco pela seguradora e leva tempo. Seguro cyber é no mínimo 5 dias úteis. E em alguns casos... Até a proposta. Exatamente, em alguns casos, dependendo do tamanho, é feito em escritórios globais das seguradoras. Em outros casos, quando é feita uma proposta, ainda vem uma série de exigências que são condicionantes que o cliente tem que responder antes de efetivar uma contratação. E aí o que a gente faz? Nós pegamos um formulário, olhamos para o formulário e antes de mandar para a seguradora, a gente avalia se esse seguro tem aceitação possível. Se a gente sabe que não vai ter aceitação, eu devolvo para o cliente e falo, cliente, olha só, né, a Cyber faz isso. Você precisa cuidar da sua política de privacidade, do seu backup, você tem problema de segurança. Não adianta eu mandar isso lá, porque se eu mandar para alguma seguradora, ela vai negar e depois para ela aceitar, vai ser vai ser muito mais cri-cri, né? Vai ter muito mais empecilho. Ela vai querer evidências que você fez algumas coisas e vai criar uma série de dificuldades. Ela não vai gastar dinheiro, até porque o seguro custa barato, né? A gente sabe na área de tecnologia, um assessment de tecnologia pode custar muito mais caro que esse exemplo que eu dei. Relativamente é barato mesmo, se você for comparar com o tamanho do problema que pode vir, entendeu? Exatamente. Mas esses 5 dias de análise é porque os antecedentes criminais do chefe de segurança demoram para chegar, né? Há alguns casos, eu vou te dizer que os caras estão usando, inclusive, algumas ferramentas simples, né? Coloca lá um website, faz um teste de acesso, um pen test externo para ver qual é o nível de segurança num determinado site de e-commerce. São coisas mais simples. Dependendo do tamanho da empresa, do seguro, manda lá um phishing, né? Um e-mail para poder ver se alguém clica naquele lá, ver qual é o nível de segurança dos caras. Entendeu? Assim, mas isso é muito difícil de acontecer. Mas aí o que acontece? Se o seguro for negado, tudo aquilo que a gente faz previamente, o cliente vai ter que fazer. Isso acontece com a gente. Aí o cara vai lá, pede para o primo dele fazer a cotação, ele mandou lá para a seguradora A, B ou C, aí voltou, foi negado o seguro, e falou, poxa, eu preciso de alguém profissional para fazer esse seguro. Aí vem e chama... aí já complicou. Complicou, e outra coisa, ele vai ter que dar para a gente uma carta dizendo que nós somos a corretora exclusiva para aquele seguro, eu tenho que registrar aquilo na seguradora, tudo tem que estar assinado, datado, é meio quadradinho o mercado de seguro. Entendeu? E aí... é difícil recontratar. Imagina, eu vou usar um caso aqui de carro, né? Não sei se alguém já teve um carro que comprou, já teve perda total e etc. Você não consegue fazer seguro desse carro mais, cara. Não, já era. Então, assim, mas uma coisa interessante, então, que eu acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes que são ali, a grande maioria da área de tecnologia, número 1, é importante a gente ter o seguro, o cyberseguro. Número 2, não passe para o seu departamento de compras achando que é um seguro qualquer. Não é assim que você vai comprar um cyber insurance. É um processo técnico, estritamente técnico, porque caso contrário você vai ter problema. Então, e às vezes o que eu vejo acontecendo, e eu tenho certeza que vai acontecer cada vez mais, o CEO vai chegar no CIO, vamos fazer um seguro, manda cotar. E aí, às vezes, o CIO não vai chegar e argumentar, não vai ter, às vezes, até por falta de conhecimento, é uma coisa nova, né, no Brasil, relativamente nova, a questão de cyber insurance. Então, o CIO, às vezes, não vai ter argumento, e ele é importante ter esse argumento, falar, cara, não é simplesmente mandar lá para a equipe que sempre fez seguro de outras coisas, de materiais físicos. É um seguro específico, porque se a gente fizer isso, a gente vai complicar ainda mais a situação de se aceita ou não, até porque você comentou aí, bem limitadas as seguradoras que estão operando no Brasil hoje, né? É isso aí. Eu vou dar a dica aqui. Você, CIO, que está ouvindo aqui o Pod Café, na baixa, na descrição, antes de você fazer barulho, dá uma ligadinha pro Luiz Cota, fala assim, Luiz, tá ruim aqui do meu lado? A situação aqui é mais ou menos essa, entendeu? Antes de botar a cara, porque senão o cara se queima, né? Porque o CIO tem esse problema. Ele vai ter que expor que, nem a seguradora que segurar a infraestrutura que eu tomo conta
porque não está preparada, o cara não vai querer fazer isso. Você sabe qual que é o melhor caminho, Anderson? Eu vou dar um caminho melhor aqui, eu estou à disposição, esse é o nosso trabalho, mas aí eu vou voltar lá para o Diogo, para o Gomes, o pessoal da C-Software para fazer um assessment de segurança, ou para o Paulo fazer a parte da LGPD. É melhor, CIO, quando vocês estiverem aí com seu assessment, tudo bonitinho lá com o pessoal da C-Software ou com a LGPD Solution para a parte da LGPD, perguntem para eles como é que faz para fazer um seguro se vocês estão preparados. Aí eles vão dar dica para gente, porque não adianta, o que vai... Já chega mastigado, né? Não adianta. Mas é por isso que a gente reuniu nesse momento aqui, nas tardes de sexta-feira, estamos datando, reuniu tantas pessoas, porque é um processo que a gente entendeu que realmente vai precisar ali do Gomes e do pessoal tá te atendendo ali com a parte de gestão de endpoint, versão de CIEM, fazer toda a parte de data security, DLP, vai precisar do Paulo ali fazer toda a análise de governança, de material jurídico, o assessment jurídico do processo. Após isso, você vai ter que ter o Cyber Insurance. É extremamente recomendado, né? Como a gente comentou aqui. E aí eu já deixo aquela pergunta. Quais os benefícios e os malefícios de ter ou não esse seguro, Cota? Malefícios, eu acho... o único malefício é que o brasileiro não está... ele não tem a cultura. E aí, com certeza, vocês têm algum conhecido, se não o fizeram, que não tem o seguro do carro. Eu tenho alguns conhecidos. É doido, eu chamo de doido, mas eu tenho. Conheço. Não, é loucura. Eu vou contar aqui, espero que o meu irmão não escute isso, um médico, um cara... Um abraço, qual que é o seu nome do seu irmão? Bruno Cota, pro Bruno Cota, lá em Belo Horizonte, cuidando dos pacientes de Covid, lá em Itabira e tal. Algumas semanas atrás ele capotou o carro com a família inteira dentro, duas crianças de 5 e 3 anos, o carro saiu rodando 5 vezes, um carro razoavelmente novo. Ele é médico, né? Ele é médico. O médico morre de capotagem. Isso aí, é sempre assim. A minha esposa é médica, eu falo com categoria, eu já boto um chumbo no carro para não virar, entendeu? Médico capota. Enfim, aí o cara foi falar com ele, cara, e aí, você precisa de ajuda, né? Eu posso te ajudar depois a escolher um carro, mas ela não tinha seguro não, cara. Eu falei, meu irmão, assim, né, conversa de carioca, né? Meu irmão, olha só, se você tá na estrada, acontece um incidente, não é nem um acidente, você capotou o carro, graças a Deus ninguém se machucou, milagre, né? Vamos acreditar em Deus aqui, Papai do Céu tava lá em cima, abençoou, pôs a mão em cima de você, mas, cara, você tá com seus 2 filhos no meio da estrada, chegando lá, descendo a serra lá, chegando no Rio de Janeiro, né? Quebra o carro, você para na estrada, você liga pra quem, amigão? Você tá em São Paulo... Aqui nessa linha de raciocínio, ele liga para Jesus, ele vai pedir ajuda a Deus. Ali, cara, caiu a casa. Não, você tá aqui, não, eu moro aqui no Itaim, né? Eu tô aqui na região, na zona oeste de São Paulo. Você tá aqui andando com o seu carro, né? Carrinho lá, aquele carrinho que deu trabalho, custou caro e tal. De repente entra um cara na esquina ali, você não presta atenção, é uma Porsche, uma Ferrari, você vai chumbo. Bom dia. Por favor, eu gostaria de falar com o Rodrigo. Pois não, sou eu mesmo. Tudo bem, Rodrigo. Liguei para você hoje de manhã sobre o seguro do meu carro. Ah, sim. Que bom que o senhor veio. Tá tudo pronto. Então, mas eu queria saber mais sobre a cobertura. Não se preocupe. O nosso seguro é um dos melhores. Cobre uma infinidade de riscos. Cobre tempestade, furacão, tsunami, atentado terrorista, explosão nuclear, abdução alienígena... Nossa, peraí. Mas me fala uma coisa. Cobre tudo isso? E se eu precisar socorrer alguém? Cobre capotamento também? Socorrer alguém? Como assim? O senhor é médico? Sim, sou médico. Então, capotamento não cobre não. Aliás, vamos ter que voltar com a sua proposta para análise. Outra hora a gente se fala. A saída é por ali. Até mais! Trazendo isso para o mundo real aqui agora, imagina ali a nossa amiga Prudential, que acabou de ter um monte de dados vazados e contratou ali, Serasa, um prêmio para centenas de milhares de clientes, R$19,90 por mês, vamos colocar ali vezes 24 meses, vezes algumas centenas de milhares de clientes. Será que eles tinham seguro? Eu adianto para vocês que eu acho que não, eu não posso falar em nome do cliente, até porque não é recomendado você falar que tem o seguro. Imagina se o hacker souber que você tem seguro de 5 milhões, né? Ele vai fazer uma cyberdistorção. Pera aí, eu já sei certo, porque você divide aqui pro preço do Bitcoin. Exato.
Pelos meus cálculos, vai ser você pode me pagar aqui tantos milhões. E paga logo, porque eu sei que dá para você pagar. Olha só, eu vou dar uma informação. Vai ser muito difícil esse cliente que sofreu esse incidente, devido ao problema que ele ocorreu com ele, que ele contrate um seguro. E se ele contratar, ele vai ter que escrever que aconteceu esse incidente, fazer um relatório de quais foram as ações. Ele não vai estar coberto. Tá queimado, né? Dizer o que ele fez para contornar e remediar. Para a seguradora avaliar se ele vai conseguir ou não, se ela vai dar cobertura. Então, esse cara, dificilmente ele vai contratar um seguro. Luiz, aí você bateu uma coisa interessante, né? Estamos aqui ver who what's the watchman, né? Quem segura a seguradora, né? Os caras que são uma seguradora, tiveram esse vazamento de dados, vamos supor que eles fossem clientes de seguradora, né? Então, eles estão cobertos nesse incidente. Supondo que fosse esse o caso, embora a gente creia que provavelmente não seja, mas tudo bem. E aí, para renovar depois, a seguradora renovaria de boa, normal, assim? Tá tranquilo? Renova se você tomou a remediação correta, né? Você vai ter que provar que você fez o que. Primeiro você vai ter que identificar o que aconteceu, né? Por que aconteceu o que aconteceu? Que é o que eu espero que, inclusive, esse caso faça. E depois, o que você fez para remediar? Isso aí é fundamental em qualquer acidente de segurança. Cara, olha só, vou responder duas perguntas que você fez. A primeira delas é o seguinte: todo o ano, quando tem uma renovação de seguro, você tem que preencher um formulário com as informações atualizadas, assinar e datar. Quase que todo ano esse formulário muda, tem novas informações e novas exigências. É comum, antes de entrar aqui nessa gravação, eu estava falando com um cliente que está renovando o seguro cyber pela segunda vez, né, já vamos para o 3º ano, e o cliente estava reclamando porque eram 6 páginas, viraram 8 páginas, o número de informações solicitadas é maior, e assim, não é a gente, corretora, que faz a cotação. E aí... O Mr. Anderson, dependendo do seguro, a gente está falando, nós trabalhamos com a líder mundial, tá? E eventualmente a gente pode vir a trabalhar com outra seguradora, mas a gente trabalha com a líder mundial, tem o melhor produto, o produto que tem o prêmio mais barato e o melhor serviço, porque o serviço do seguro cyber, ele não é só o seguro, você tem lá um gerente de resposta a incidente, você teve uma cyber distorção, antes de você sair pagando Bitcoin, a própria seguradora disponibiliza para você um 0800 para você ligar, tem uma empresa de segurança da informação de consultoria por trás que vai avaliar se vale a pena você pagar aquele resgate, ou nós aqui da área de segurança sabemos que a maioria, quase 99,999% dos casos, o cara não vai ter uma chave para descriptografar o que ele fez. Então, o que o cara vai avaliar? Amigão, olha só, pega aquele backup que você disse que tinha aqui no seu formulário e aplica, não. Ele faz no back, amigão, entendeu? Não faz o pedido do pagamento do seu seguro, não, porque talvez você tenha, o seguro pode ser acrescido no ano que vem, porque você não tomou as medidas necessárias. E você não tem nenhuma garantia, né, cara? Você está negociando com terrorista, você não tem nenhuma garantia. Cara, quantas vezes você ouviu falar que o cara descriptografou? Não, geralmente não, o cara não descriptografa. Né? Não, eu nunca ouvi falar. Não, e se ele fizer, como é que você comprova que esse cara não coletou seus dados também? Ele não vai vazar seus dados depois. Já aconteceu comigo, eu já recebi e-mail aqui de ninguém, tem os dados da sua conta. Amigão, faz o que você quiser com ela aí. Amigo. Deposita dinheiro. E aí, Anderson, olha só. Quer os boletos? Pergunta pra ele. Quer meus boletos também, né? Se você tem acesso à minha conta, você sabe que você vai precisar depositar dinheiro lá, cara. Quando é um seguro muito grande, tá? Não sei se você pensou nisso, mas as grandes seguradoras globais, elas também fazem resseguros, né? Que é um investimento. É resseguradora, né? Exatamente. Mas aí não chega pra gente, né? Não é uma coisa que cabe pra gente. Aí é complicar, mas é bacana tocar, porque assim, galera de seguro é muito séria. Tô falando assim, galera de alto nível de seguro é uma coisa muito séria. Na verdade, os cabeções de seguro, esses caras eles estão lá nos grandes grupos de dominação mundial, entendeu? Se você tiver lá um bate-papo tá aqui só a nata da maçonaria, Skull and Bones, o pessoal de qualquer outra teoria de conspiração,
Tem um CEO de seguradora lá no meio tomando um café, entendeu? Café nada, tomando um bourbon. São todos eles ligados de um grande sistema de comunicação. Deve ter até uma mídia social deles, um grupo de WhatsApp deles. Sim, certeza. Não, esses caras têm um WhatsApp deles, né? Peraí. Ó, essa informação vindo do Paulo, que é um advogado de altíssima categoria, porque assim, certamente nesse grupo também tem advogado, possivelmente ele está nesse grupo de WhatsApp. Deixa eu fazer pra gente que é da área de tecnologia, entender o mercado de seguro vai ser sempre... vai ser uma cultura que vai acontecer, tá? Então, assim, o cliente que vem até a gente, ele acha que a gente que precifica, ele acha que a gente coloca margem e nada disso acontece, tá? Mas o mercado de seguro funciona da seguinte forma, isso eu ouvi de um alto executivo de uma seguradora. O cara, obviamente, ele não vai querer aceitar um seguro que ele sabe que ele vai pagar prêmio, certo? Então ele toma todas as precauções lá documentalmente. Se você escreveu lá que não sofreu nenhum ataque, aí o cara descobre que você sofreu um ataque, amigão, se você tiver um incidente, sou sorte, você perdeu o direito ao seguro. É simples assim. Mas a seguradora, ela faz essa prévia, essa análise, e a imagem que ela tem a ideia que ela tem eu recolho um cesto de dinheiro, coletando esse 1%, 2%, 3%, 4%, 5% de prêmio dos clientes, né, dos meus segurados, ok? E um percentual desse pacote de dinheiros que eu recebi, eu vou pagar em incidentes, eu vou pagar em sinistros que ocorreram. É simples assim. E lembrando também que o seguro cyber também tem lá aquele pagamento que você faz como franquia. Ah, tem a franquia também? Também. Então, para muitas coisas, né, você bate o carro lá, poxa, quebrou o farol, eu não vou acionar meu seguro por causa disso. Né? Porque às vezes não vale a pena, né? Exatamente. Então, mas a ideia da seguradora como negócio, né, para a gente aqui de tecnologia entender eu recebo um monte de dinheiros percentualmente aos riscos que eu estou comprando, e eu sei que eu vou ter uma sinistralidade. Essa sinistralidade vai ter um custo, vai me sair um pedaço desses dinheiros. Então tem que sobrar dinheiros no final do período dentro do código. O que aconteceu? Eu falei que teve muitas seguradoras, né? Algumas começaram a achar que o risco Brasil para a cyber era muito grande, nós sabemos que né? Tirando aí alguns países lá da Oceania, né? Com certeza. Que estão concorrendo com a gente. Até fazer um comentário, Luiz, porque assim, o risco Brasil é muito grande, quer dizer, o risco mundial é muito grande, hoje, todo canto é muito grande. A questão aqui é a maturidade da TI, entendeu? Por isso que aquele conselho que você deu agora há pouco, de você CEO, você aí, gerente de TI e tal, paga nós, entendeu? Vamos conversar sobre a segurança da sua empresa. Libera a verba para segurança de informação. Eu acho que a LGPD tem motivado isso, Não, a gente tem conversado com muita gente e, assim, chega a ser assustador o nível de foda-se, entendeu? Tem a gente conversa com clientes que não tem política de troca de senha. Os caras estão há 3 anos com a mesma senha. Nós estamos falando de empresa grande, viu? Eu vou levantar uma bola aqui para vocês tocarem num outro papo aqui sobre um outro podcast, que é o seguinte. Falando sobre LGPD, o Paulo está vendo isso, eu estou vendo, provavelmente vocês estão vendo, e de alguma forma as empresas de TI estão tirando proveito disso. Quando veio a LGPD, os líderes das empresas estão achando que a LGPD é uma questão de tecnologia e entregando para os gerentes de TI, diretores de TI, supervisores de TI, a adequação à lei. O que esses caras estão fazendo aí, puxando o que o Anderson falou? Eles estão aproveitando essa oportunidade para conseguir justificar alguns gastos, alguns investimentos que eles deveriam já ter feito e que a área de TI falta maturidade para participar do negócio. Ok? E aí esses caras estão usando isso, estão conseguindo, porque aí tem dinheiro para colocar lá os endpoints, né, os CIEMs, os firewalls, etc. Aí vai chegar daqui a pouquinho, vai vir realmente aí estou tentando usar uma palavra leve aqui, mas uma rolha, né, que vai ter uma multa da LGPD, que foi a adequação jurídica, contratos, a parte de realmente privacidade de dados, identificação de quem eram os proprietários de dados, de áreas de negócio com dados sensíveis, etc. E aí os CFOs das empresas, os legals das empresas vão falar, porra, mas você entregou lá o gerente de TI, cadê a adequação à lei? Eu fiz a minha parte. Ele fez a parte dele de tecnologia. A gente vai ver, e já está acontecendo, eu citei isso essa semana numa conversa com
com um assessor de imprensa aí conhecido nosso, falei assim, olha, já tem gerente de tecnologia sendo pressionado ou mandado embora porque não fez o dever de casa como deveria estar sendo feito. Ele, obviamente, é muito bacana para a área de tecnologia e segurança da informação, esse momento da LGPD, vocês queriam tratar desse assunto, né? A LGPD trouxe o seguro. Seguro não era para LGPD, né? A gente está usando também uma oportunidade, todo mundo está aproveitando. O seguro já está aí, produto no Brasil há 3 anos. E a LGPD está trazendo uma oportunidade não só para o cyber, para o seguro cyber, todo mundo vai ter que ter, né? Está trazendo à luz que seguro é uma coisa importante para as empresas principalmente as empresas que têm e manipulam dados pessoais, mas está trazendo também à luz a necessidade de segurança da informação, que era um negócio que já tinha que ter sido feito. Só que muito tempo, né? E é preciso que nós também, muitas vezes formadores de opinião, iluminemos esses gestores de TI quando se trata de LGPD. Olha só, LGPD não é só acesso software, não é só as tecnologias. É multidisciplinar, né, cara? Não tem como. A interpretação, a adequação à LGPD é algo multidisciplinar. Precisa do pessoal do jurídico, da consultoria estar ali junto, que senão é impossível o pessoal da área jurídica implantar sozinho ou o pessoal da área da TI implantar sozinho. Tem que envolver o RH, o compras, chamar o Dr. Paulo lá, enfim. Todo mundo tem que sentar numa mesa e tem que vir top-down, tem que ter vontade da empresa realmente de se adequar. E a empresa que não tiver vontade, ela se preparar para as multas, né? Isso aí. Eu vou te falar que eu escrevi um artigo, olha o título do artigo que eu escrevi, que foi publicado na Época Negócios, vou pegar a data aqui certinho. 2019, eu lembro desse artigo. 25 de julho de 2019, mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu escrevi um artigo que foi publicado no Época Negócios, que é a responsabilidade do DPO e o seguro contra ataques cibernéticos. Vamos deixar aqui no link da descrição o link do artigo, hein, Paulo? Que eu acho que é bem interessante e vem a calhar no tema. Olha, eu acho que eu era um visionário ou não. O Paulo tá tipo um profeta. O cara escreve em 2019 e agora em 2020 está mais relevante do que nunca. Exatamente. Então. Vamos deixar esse link aqui na descrição. Tá mais relevante agora de quando ele escreveu, né, cara? Isso aí. E aí? Agora que eu escrevi, ninguém... Eu acho que devia ter... Né, eu escrevi esse artigo, devia ter 5 pessoas curtido, né? Assim. Tipo, que é a mãe, o pai e a esposa. Né? Nem a filha curtiu o teu post, né? Agora, se colocar esse artigo aqui de novo, eu vou republicar e vou ver quanto vai dar agora. Vai bombar. A gente vai colocar na descrição do podcast aí para o pessoal acompanhar e ver sua visão já em 2019. Deixa eu contar isso, que a minha mãe me perguntou o que é LGPD. Ela falou assim, filho, tá rolando esse negócio, o que é LGPD e tal? Eu falei, bom, deixa eu te explicar, mãe. Tem alguns mercados milionários, né? Por exemplo, o mercado do álcool, né? Era ilegal e rodava milhões. Então o governo foi lá e regulamentou. Aí o governo leva uma fatia, né? A gente tem lá o mercado de drogas lícitas. O governo vai lá e licencia. Agora o governo leva uma fatia. E a LGPD é o seguinte, mãe. O mercado de golpes virtuais está rodando milhões também. E o governo agora foi lá e licenciou, entendeu? E se você vacilar, o governo também leva uma fatia. Sacanagem, basicamente analogia. Mas até para a gente caminhar, para a gente finalizar, tem duas dúvidas aí com relação ao Cyber Insurance. A primeira é se a pandemia aumentou, trouxe a mais demanda para a área. A segunda é em relação à LGPD, se já está havendo mais empresas em busca do seguro cibernético. As duas coisas são, sim. A primeira, a pandemia, a preocupação era com segurança, mas as empresas não tomaram cuidado com segurança, ninguém estava prevendo, né, que precisava do endpoint, ter segurança para o cara acessar remotamente. Então, começou uma busca maior, mais interesse, e aí, no meio desse negócio, veio a LGPD também. E aí, também tem um lado negativo, né? Obviamente, as seguradoras começaram a apertar um pouco mais a análise dos riscos. Então, aquele formulário que era 6 páginas virou 7, virou 8, e eles querem saber, as exigências que eles estão fazendo de perguntas o teu pessoal na ponta acessa como o sistema. Então, assim, tem mais
coisas. E o seguro também houve um aumento no prêmio. Tá? Aquilo que eu falei que é de 1,2% a 4,5%, já foi 0,8%. Né? E aí aumentou o risco. LGPD veio por conta do aumento do interesse, até a gente está sentindo isso porque, de novo, né, a Cyber Insurance nasceu para fazer parcerias com empresas de segurança da informação para aumentar a oferta e a proteção, o serviço que o cliente vai ter. Então, assim, como nós fizemos um trabalho mais prévio, não sei se... Certamente as duas coisas, né? Os parceiros estão tendo mais demanda, acredito que vocês aí com serviços de segurança têm muito mais demanda nesse período, a LGPD também trouxe isso, e é fundamental que o cliente também tivesse o seguro cyber, e aí nós começamos a ser demandados. Então, assim, houve um aumento seguramente com a entrada da LGPD. E aí seguro cyber cobre vazamento de dados? O Diogo me fez essa pergunta, né? Essa pergunta é excepcional. É zero. Ela não vai cobrir vazamento de dados, né? Ela não cobre o vazamento de dados. Ela vai cobrir a demanda que você tiver legal, de advogados, custos inerentes, se você tiver cobertura para isso, multas, se acontecer. E aí tem um negócio legal em seguro que ninguém nunca percebe, né? Esse é um negócio interessante. Se você tiver um incidente em determinado período, isso é bem legal e todo mundo deveria saber. Digamos que eu tenho um seguro que está vigente. Aí eu tive um incidente de vazamento de dados, eu identifiquei, fui lá e notifiquei a seguradora. Eu tenho que notificar a seguradora. Eu tive um vazamento de dados. Não aconteceu nada hoje, certo? Ninguém demandou, não tive nenhum prejuízo, mas eu tive esse incidente, mas eu informei para a seguradora, tomei as minhas precauções e aconteceu, acabou. Aí venceu o meu seguro amanhã. Beleza? Eu não renovei meu seguro. Eu não quero renovar meu seguro, eu nunca usei, não tive problema. E aí, daqui a um determinado período, aquele incidente que eu tive, durante o período que eu tinha cobertura, me gerou um prejuízo, uma demanda jurídica, enfim, né, multa da NPD, etc. Se eu comuniquei o incidente durante a vigência do meu seguro, eu continuo tendo cobertura para aquele incidente depois do vencimento da pólice, mesmo eu não tendo renovado. E esse período tem um certo limite, tá? Eu posso, no momento que eu contrato o seguro, eu consigo contratar esse período de extensão aí, né, da cobertura, mesmo o seguro tendo vencido. Então, assim, o seguro tem muitos detalhes, tá? Um clausulado no seguro cyber tem, 80 páginas. São os termos. Realmente não é para amadores. O negócio precisa você ter profissional para lidar com o seu cyberseguro. E aí, só para fechar, Diogo, se você me permite, é muito importante, sempre quando for contratar um seguro, entender o que está dizendo o clausulado. Se você bate o seu carro propositalmente, ou se você enche a cara, né, tomou várias cervejas, vai lá e bate o seu carro, se foi um ato doloso da sua parte, esse seguro não está coberto. Se você teve um problema, o seguro não cobre esse incidente, obviamente, né? Você pode ser preso também. Exatamente, né? É fraude. Agora, digamos que você teve um problema causado por um terceiro, né, que não é da sua responsabilidade, um produto de terceiro, e aconteceu um problema, esse seguro não vai cobrir o serviço prestado por um terceiro. Então, há também uma necessidade, isso está acontecendo, vocês já devem ter visto isso, para a responsabilidade civil de tecnologia. Os fornecedores pedindo dos prestadores de serviço um seguro de responsabilidade civil profissional, que é uma das coisas que a Cyber Insurance faz para empresas de tecnologia. Isso tem sido muito comum. Grandes empresas, aí não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, né? Os grandes fornecedores de tecnologia mundiais estão cobrando dos parceiros que esses tenham seguros de responsabilidade civil profissional, porque se eles forem demandados e eles forem contra o fabricante, né, ou, enfim, eles também tinham seu seguro. No mais, gente, agradeço demais a oportunidade, vou estar sempre à disposição, outros assuntos, querendo falar, eu fiquei feliz demais de poder colaborar com vocês aí. Anderson, Diogo Gomes, e obrigado aí pela participação e apoio do Paulo. Aí, gente, obrigado também, obrigado pela oportunidade. Acho que deu para a gente abordar bastante coisa sobre o assunto, sobre LGPD, seguro, responsabilidade civil, DPO, encarregado de dados. É uma salada de palavras aí que quem não é do mercado pode estranhar um pouquinho, mas faz parte, a gente tem que reconhecer que isso é o que vamos ver agora.
Muita gente está entendendo que esse vai ser o novo Código de Defesa do Consumidor, né? Porque em 92 houve uma grande revolução. Me lembro de gente saindo algemado de supermercado porque tinha lá uma latinha de maionese vencida. E pode ter certeza que o que vai acontecer agora é uma nova revolução, porque as oportunidades vão acontecer, e se você não estiver preparado, pode ter certeza que até a pessoa de má fé mesmo, vai estar lá tentando achar, o hacker vai estar tentando achar a vírgula. Uma brecha, né? Qualquer rachadura ali para invadir, coletar seus dados, ir lá e fazer um ransom, né? Um sequestro de dados, te extorquir. Então, tem que estar preparado. Capacitação é muito importante, tem que se preparar aí com toda a governança de dados. E depois tem até um cliente nosso que escolheu fazer o seguro antes da própria implantação de toda a jornada de LGPD, porque ele viu que ele tinha tanta coisa, tanta vulnerabilidade, que ele não queria começar o processo sem estar seguro. Ele contratou o seguro e aí que ele foi fazer toda a governança de LGPD interno, porque aí ele se sentiu muito mais confortável, tá? Porque uma governança dessa ele percebeu que não é nem um dia, 2 dias que ele vai fazer. No caso dele, ia demorar no mínimo 8 meses para estar com tudo bem resolvido. Mas eles tinham uma estrutura mínima, né, Paulo? Tem que lembrar isso. Né? Porque senão não aceita, né, cara? Lembrando que o Cota lembrou, né? 8 meses, o hacker não fica esperando você tá compliant para te atacar, né? Então, nesse meio tempo, ele foi lá, se precaveu, né, contratou o seguro, deu tudo certo, e aí a gente fez todo o trabalho aí do rollout do projeto, e agora tá tudo no caminho certo, eu digo, é um negócio orgânico, é para sempre. É como cortar unha e ganhar dinheiro, tem que ser para sempre, entendeu? Com certeza. É isso aí. Não tem jeito de terminar o projeto. Não, é o projeto para sempre. Eu falo que nem o meu médico de pressão falou, meu amigo, esse remédio aqui, porque você tem pressão alta, esse remédio aqui é para sempre, meu filho, você não vai poder mais se ver longe, não. Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal de bom humor, ficamos à disposição, Mr. Anderson, Diogo e Gomes, obrigado aí pela palavra e podem contar com a gente no que for necessário. E eu queria fazer um merchan aqui também, e quem tiver interessado, né, em um curso online, 100% online de LGPD, né, são 26 módulos de 5 a 15 minutos cada um, de videoaula, então é muito tranquilo, eu sempre brinco que uma ida no banheiro, você escuta um módulo, é bem tranquilo. Quem entrar aí, quem falar que ouviu aí esse curso custa R$ 1.800, mas quem falar que ouviu aqui o nosso podcast aqui, eu dou 50% de desconto, tá? Opa! Podcast e entrar em contato comigo. É isso aí. O link vai estar na descrição, viu, pessoal? Opa. O link vai estar tanto da Cyber Insurance como do curso, vai estar na descrição do... Peraí. O Paulo costuma limitar o número de alunos, cara, porque senão aí ele vai quebrar, né, cara? Não tem jeito, tem que limitar. Os 10 primeiros, pelo menos, Paulo. Tem que falar que ouviu esse podcast aqui, depois tem que provar que vou fazer chamada oral. Você ouviu? Aí eu vou ligar para ele e de você. E aí, aonde tá? Vai ter um teste. Chamada oral, aí eu vou dar um desconto de 50% para quem for lá e falar, ouviu o podcast dos meus amigos aqui, 50% de desconto, tá dado. Muito bem. Prevejo o Paulo me ligando daqui a 5, 10 anos. Ô, Mr. Anderson, assim, dá pra tirar aquela porra daquele episódio? Talvez não demore tanto tempo, viu, cara? Paulo, Cota, eu gostaria de agradecer muito aí a participação de vocês, foi excelente, acho que com certeza vamos gravar outros, esclareceu muitas dúvidas nossas relacionadas ao tema, né? A gente está aqui, faz parte da jornada da LGPD no dia a dia e o tema de Cyber Insurance será algo que a gente não tinha falado e que é fundamental aí para esse processo. Muito obrigado, e o Gomes aqui, se precisar de alguma solução para começar a adequação, né, Gomes? Vamos arrumar a casinha para começar ali. O seguro é o laço em cima no final. Então, antes, venha, conversa com a gente vai ajudar vocês aí na parte de segurança. O Paulo aí para ajudar na parte jurídica, na adequação.
E vamos arrumar a casinha antes de segurar a casinha, né? Isso. A AC Software temporariamente está oferecendo para alguns clientes assessment gratuito da sua segurança da TI, voltado aí para a LGPD. Então, se vocês quiserem, podem entrar em contato com o Gomes, que a gente desenrola isso para vocês. E para você que ouviu tudo isso aqui hoje, né, e por acaso você ainda pensa que a sua empresa não precisa de seguro, eu vou te dar um conselho muito sério. Não abra a boca para dizer isso. Tá? Não diga isso, porque Murphy está lá dormindo quietinho. Na hora que você falar que você não precisa, o já bicho era, pega. né? Então, não abra a boca para dizer. Fica quieto aí na tua. Se não, procura e vamos assegurar. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast@podcafeti.com.br